Oi, meus amores, o meu nome é Ângela, o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity. Perguntas a Deus. Perguntas a Deus é um vídeo que nós vamos ter, assim, durante algum tempo, até fazermos aqui algumas perguntinhas. Vamos ter no canal. É um vídeo para reflexão, tá bem? Este é o quinto vídeo. É o quinto vídeo. Os vídeos estão numerados para vocês começarem desde o primeiro, porque tem uma linha de continuidade, está bem? Se vocês ainda não sabem do que é que eu estou a falar, o que é que são estas perguntas a Deus, comecem no primeiro vídeo para vocês entenderem o que é que se pretende com estas mensagens, está bem? Então vamos lá, vamos aqui tirar duas cartas para vocês poderem escolher. Opção número 1, opção número 2. Vamos usar os cristais. Então, não se esqueçam de subscrever o canal, partilhem, comentem, deixem o vosso like, a vossa joinha. Perguntas a Deus pretende ser uma forma descomplicada de conseguirmos avaliar as nossas crenças limitantes, conseguirmos nos avaliar a nós próprios, conseguirmos nos entender, descodificar um bocadinho, ficarmos a pensar. O que se pretende com este vídeo é que nós paremos um bocadinho no nosso dia-a-dia e pensemos um bocadinho em nós, ok? Então vamos lá. Opção número 1, opção número 2. Vamos primeiro à opção número 1. Uma palavra má, mais do que nos magoar, deve abrir-nos os olhos sobre quem a diz, a fim de procurar o seu porquê. Muitas vezes são espinhos antigos que traz cravados na carne. Uma simples palavra pode durar pouco e valer muito. Estou atento ao que me dizem ou começo logo a pensar no que vou dizer a seguir. Esta carta é extremamente importante porque costuma-se dizer que a palavra uma vez lançada não tem volta, não é? A palavra é pior que uma flecha lançada, porque a palavra ela é certeira e ela pode ferir um coração. Nós às vezes não temos noção do quanto a nossa palavra pode ser agressiva para alguém. O quanto o facto da pessoa não estar bem, aquilo que nós vamos dizer poder magoar. Ou o facto de nós não estarmos bem, podermos utilizar palavras que vão magoar o outro, que vão machucar o outro. É muito importante nós fazermos a avaliação daquilo que dizemos, porque por vezes nós não sabemos como é que a outra pessoa está, como é que ela vai receber aquilo que nós dizemos e o choque do outro lado pode ser muito grande, mesmo muito grande. Quantas vezes é que já vos disseram coisas que vos deixaram magoados? Quantas vezes é que vocês já disseram alguma coisa que possa ter magoado o outro, que possa ter ferido o outro? É muito complicado. A palavra diz mais sobre quem a diz do que propriamente de a quem ela se refere. O facto de nós sermos mais ou menos acutilantes com as nossas palavras, mais ou menos agressivos com as nossas palavras, nós podemos dizer tudo, mas de uma forma suave, de uma forma leve. Vamos ver o que é que para onde é que o autor nos leva. Vou ler o livro para ver para onde é que ele nos leva aqui com a palavra. Não importa o que dizes, não magoes o que escutas. Não imponhas o que dizes, não esmagues o que escutas.
Estamos muito mais vezes errados do que julgamos. Impomos os nossos enganos com teimosia e desacreditamos a verdade que alguém nos diz. Os outros não estão sempre errados. Chegam por vezes a ver-nos melhor do que nós mesmos. Ouvimos-los até ao fim. Antes de sequer pensares em os criticar, pode ser uma excelente forma de sabermos mais sobre quem somos e de forma indireta sobre quem eles são. Há pessoas que se revelam em poucas palavras, mas só para quem está muito atento. Quem fala muito diz sempre mais do que queria. Interromperes a primeira oportunidade é uma má estratégia, porque se por um lado podemos estar a precipitar-nos, por outro, isso vai impedir-nos de ver mais e melhor. 5 minutos de boca fechada e pensamento atento podem dar-nos mais do que horas de interrogatório e do que anos de estudo. Uma palavra má, mais do que nos magoares, deve abrir-nos os olhos sobre quem a diz, a fim de procurares o seu porquê. Muitas vezes são espinhos antigos que traz cravados na carne. Uma simples palavra pode durar pouco e valer muito. Todos vemos tudo a partir do que somos. E cada um de nós é diferente de todos os outros. Tentar comparar duas pessoas é um disparate e uma perda de tempo. Somos únicos e é nessa autenticidade que reside o nosso valor. Mas sendo limitados, precisamos uns dos outros para largar a nossa verdade sobre o mundo. Não te precipites, escuta primeiro e bem antes de começares a pensar no que podes dizer a seguir. Até porque, na maior parte das vezes, o silêncio é a melhor resposta. Não expliques demasiado, nem procures explicações profundas. Quanto mais te explicares, mais longe da verdade se fica. Eu aprendi isto com o tempo, sabem? Eu sou daquelas pessoas, para já, de feito profissional, não é? Eu tenho que falar e tenho que explicar para vocês entenderem e para tentar chegar o máximo possível a quem está do outro lado e para vocês entenderem a mensagem que eu tenho para passar sobre as cartas ou sobre o que estamos a conversar. Portanto, eu tenho que explicar muito as coisas. E o que eu vos tenho dito para o vosso cotidiano é exatamente o contrário disso, que é, ouçam o não verbal. Ouçam aquilo que a pessoa não diz. Nós ouvirmos o outro é muito importante. Ouvirmos, escutarmos mesmo o que o outro está a dizer é extremamente importante, porque as pessoas hoje em dia, elas andam a correr de um lado para o outro e não se ouvem umas às outras. Elas ouvem, mas não escutam. Portanto, aquilo entra-lhes a 100 e sai a 200. Não percebem que estão a magoar, não percebem. Porquê? Porque não param para ouvir, não param para perceber como é que o outro está, qual é a dimensão do outro, até que ponto é que o outro não está bem. E até que ponto é que nós próprios não estamos bem também. Mas isso eu aprendi com o tempo. O não verbal das pessoas. Mais importante do que ouvir aquilo que a pessoa diz é ouvir aquilo que a pessoa não diz. E acreditem que, apesar de ter aprendido isso de uma forma bastante complicada, resulta. Perceber como é que a pessoa se movimenta, perceber como é que a pessoa reage quando tu dizes alguma coisa, como é que ela reage, como é que o corpo dela reage. Porque às vezes as pessoas estão a dizer, gosto tanto disto, mas o corpo dela, nós estamos a perceber que os sinais que ela está a enviar, né, são completamente diferentes. E o que é que nós queremos ouvir? Nós queremos ouvir o gosto tanto de ti, não é? Gosto tanto de ti. E depois se nós pararmos e olharmos para a pessoa quando ela está a dizer isso e não ouvirmos só aquilo que nós queremos ouvir, os sinais no corpo estão lá. O retrair, a forma como a pessoa olha, a forma como a pessoa desvia o olhar. O não verbal é super importante. Super importante mesmo. Era algo que eu não valorizava, que eu não percebia, que eu não conseguia entender. E só à medida que eu fui começando a perceber que muita coisa que as pessoas não dizem, mas que está lá. E que nós conseguimos perceber nitidamente que a pessoa está a dizer que gosta de nós,
mas o corpo dela está a dizer exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Portanto, conseguimos entender muito, muito bem o que é que está por trás de tudo aquilo. Quando é que a pessoa está por interesse? Quando é que a pessoa está a dizer-te uma coisa porque é importante para ela que tu acredites nisso? É engraçado como realmente a palavra pode ter tantas máscaras. Vocês já viram o quanto o ser humano é complicado? O preto devia de ser preto, o branco devia de ser branco, o laranja devia de ser laranja, o rosa devia de ser rosa. E nós complicamos tudo, caramba. Não é? Ser humano é uma coisa incrível. O preto não é preto, é um cinza com não sei. Porque entretanto há ali uma série de derivações. Mas o azul é uma mistura ali do. Tanto, nós complicamos tanto a vida. O eu gosto de ti devia de ser representar só o eu gosto de ti. Não, porque é que o eu gosto de ti tem que ter uma carga energética por trás. Eu gosto de ti porque tu me és útil, eu gosto de ti porque tenho interesse nas vantagens que vou ganhar por estar contigo, eu gosto de ti pura e simplesmente. Já viram o quanto nós complicamos a vida? Eu acho que o ser humano é a pior espécie que existe ao cimo da Terra. Epá, perdoem-me, mas é aquilo que eu penso. Nós podíamos ser tão verdadeiros e tão honestos e nós complicamos tudo. Acabamos por, não sei se com vocês acontece isso, mas comigo, o que é que acontece comigo? Eu tento descodificar as pessoas cada vez mais. Porque eu era aquela parvinha que, sim, parvinha mesmo, porque eu queria muito ver o lado bom das pessoas. Eu andava sempre à procura do lado bom. Eu andava sempre à procura. Aquela pessoa tem muito bom fundo. Não, ela é uma grande besta, mas tem muito bom fundo. Era muito normal vocês ouvirem-me dizer isto. Não, aquela pessoa tem muito bom fundo. Agora eu fico calada. O que é que tu achas daquela pessoa? Sei lá. As pessoas surpreendem-me tanto. Não vou dizer nada, vou esperar pelas atitudes. Vou dar tempo ao tempo. Uma coisa que eu nunca fazia na minha vida pessoal era ver as cartas. O que é que tu achas sobre aquela pessoa? Vou ver as cartas. Para uma amiga, olha, bora ver as cartas. Alguém começava um relacionamento, bora ver as cartas. Comigo não, comigo eu não ia ver as cartas. Eu achava, vou agora estar a chatear os guias, eu é que tenho que decidir as coisas, então vou agora estar. Não, eu vou vendo a pessoa, vou avaliando a pessoa. Ups! Não, vou ver as cartas, sim. Vou ver as cartas e vou perceber o que é que a pessoa não me diz. E vou ficar calada, não vou dizer nada, vou esperar que a pessoa se revele. E vou continuar na minha postura, sabendo que, muitas vezes, eu também erro. E tendo essa consciência. Tendo essa consciência. Não são só os outros que erram comigo, eu também erro. Eu também tenho dias menos bons, eu também tenho palavras mais duras, até porque a vida ensinou-me a ser muito direta, muito objetiva. Eu não sou fria, mas sou objetiva. Eu sou muito mel, sou muito doce, mas sou muito objetiva. Portanto, é muito fácil eu magoar alguém, porque eu, ao querer ajudar e ao querer dizer as palavras verdadeiras e certas, eu posso dizer uma palavra que magoa. Ter a noção de que podemos magoar alguém com as palavras. Isto é muito verdade. E fere mesmo. Fica uma marca na outra pessoa. A palavra que nós dizemos pode trazer uma dor muito grande ao outro. Sim. Eu não fui só magoada, eu também já magoei com palavras. Porque a minha forma de falar é uma forma muito direta, muito... Eu vivo muito as coisas. Eu se tiver que dizer que uma coisa é... Se eu tiver que dizer... Falar sobre este cristal, eu vou falar deste cristal com alma, com garra, com... E pode-se magoar alguém. Posso magoar alguém. Portanto, também eu acho que nós não podemos apontar só as coisas para os outros. Eu acho que quando nós começamos a ver os defeitos nos outros, também temos que ter a capacidade de ver os defeitos em nós. Porque nós não somos perfeitos. Ok? Nós não somos perfeitos. Nós não somos um poço de virtudes.
E é muito importante que nós paremos e pensemos, se calhar eu também já disse, se calhar não, eu, Ângela, tenho a certeza absoluta que eu já disse muitas vezes coisas que magoaram pessoas, minhas amigas. Ontem aconteceu uma coisa, há uma pessoa que eu tenho muita consideração, uma amiga, porque eu tenho mesmo muita consideração, eu gosto muito, muito dela. E ela estava num dia mau e respondeu-me de uma forma muito agressiva, magoou-me, doeu-me, fez-me chegar as lágrimas aos olhos, a forma como ela me respondeu. Mas nós já nos conhecemos muito bem. E assim que ela teve tempo e que saiu do trabalho, ela percebeu que eu tinha ficado magoada, até porque eu pedi desculpa, porque percebi que ela não estava numa boa altura e também achei que eu também não, talvez não tivesse usado as melhores palavras, ou talvez não, mas fiquei magoada com ela. E quando ela pôde, ela ligou-me e a primeira coisa que ela me disse é: pá, desculpa, eu hoje não estou bem, estou num momento bastante complicado e não sei o quê. E sabem o que é? Pararmos e ouvirmos o outro e percebermos. Eu também já estive do outro lado. Eu também já magoei na forma como falei com as pessoas. Ou porque estava zangada, ou porque estava a ter um dia mau, ou porque não tive a delicadeza de perceber que o outro está num momento mau e que está mais sensível e que as palavras o magoam mais. E eu ouvia e percebi isso mesmo. Não há o que ficar magoado com alguém que percebe que não esteve bem e que volta atrás e que diz: olha, eu realmente não estive ali bem, pá, desculpa, não é a minha intenção, não... Porque o que é que isto demonstra? Tu tens tanto valor para mim que eu não te queria ter magoado. Magoei-te porque aquela expressão foi mal utilizada, ou porque a pessoa também, se calhar a expressão até noutro contexto, noutra altura, podia não me ter magoado, mas ali eu estava magoada e aquelas... Não vos aconteceu já? A mesma palavra, dita em circunstâncias diferentes, magoa ou não magoa? A mim, pelo menos, acontece isso. Magoa-me ou não magoa a palavra, consoante a forma como eu estou. E naquela altura magoou-me. Eu senti-me. Fez-me chegar as lágrimas aos olhos, porque eu estava sensível e fez-me chegar as lágrimas aos olhos. Mas acho que também temos que ter a capacidade de perceber de quem é que vem essa palavra. Não é? O que ele diz. Observa também o outro. Porquê é que essa palavra foi dita? Existe um fundo de maldade? Porque se tu queres ser desculpado quando tu dizes uma palavra maldita, ou quando tu dizes ou quando tu tens uma atitude menos boa, se tu queres ser desculpado, então tu também tens que perceber que o outro pode não o ter feito com a intenção. E ali é claro e óbvio, nós gostamos muito uma da outra, apoiamos-nos muito uma à outra, é óbvio que ela jamais me iria querer magoar. Mas também é óbvio que também estava num dia menos bom e que pode ter saído. Como a mim também já me saíram coisas de certeza que... Mas termos a capacidade de parar e dizer: aquela pessoa é tão importante para mim que eu vou parar e vou retificar o meu erro. E para nós, entre nós as duas, eu percebi nitidamente o que ela disse e ela percebeu que ficou completamente ultrapassado. Nós continuámos a falar, as coisas... Falámos sobre outras coisas, tínhamos para falar e tivemos não sei quanto tempo ao telefone a conversar as duas, porque a questão está ultrapassada. Não há mágoas, não há dores, não há nada, porque é normal. Porque uma amizade, porque um relacionamento também tem altos e baixos, porque as pessoas não estão sempre bem. E se nós queremos que o outro compreenda que nós não estamos sempre bem, nós também temos que compreender que o outro pode dizer alguma coisa que não esteja bem. Agora, ele tem a obrigação de vir retificar. Percebem? E retificando, nós percebemos o que é que estava a acontecer naquele momento, o que é que estava a acontecer connosco naquele momento. E ok, está tudo bem. E está ultrapassado, e está retificado. E não há problema absolutamente nenhum. Não há mágoa, não há dor, não há nada. E está tudo bem, está ultrapassado. Uma coisa normal. Percebem? O problema muitas das vezes é que as pessoas têm um orgulho exacerbado. Não se preocupam com o outro. E então magoam, mas não querem saber. É problema do outro. Se a minha palavra o magoou, é problema do outro. Não. Se a tua palavra magoou o outro, a tua obrigação é voltar atrás e retificar o estrago que fizeste na vida do outro. A tua obrigação é conseguires lidar com o outro até ele ficar bem. Nem que tenhas que repetir uma justificação 100.000 vezes.
Mas até o coração do outro estar curado, tu tens a obrigação de retificar a palavra maldita. Porque isso significa o respeito pelo outro, a consideração pelo outro, o amor pelo outro. Entendem? Porque esta coisa de nós vermos só quando os outros erram connosco, isso não é correto. Nós também erramos com o outro. E quando erramos, e quando temos uma palavra que não foi correta, fazermos uma avaliação, voltarmos atrás e retificar o erro. É super importante. A palavra dói mais do que uma chapada, pode doer, dizem que dói mais do que uma flecha lançada, não é? Portanto, a palavra pode trazer uma marca muito grande no coração do outro. Eu, quanto mais velha estou, mais me preocupo com a forma como eu falo com as pessoas e aquilo que eu digo. Exatamente por isso, porque eu comecei a perceber que a minha forma de falar tão clara, tão limpa, para mim, não é? Tão leve, do outro lado pode estar alguém que não sente da mesma maneira. E o respeito pelo outro passa exatamente por nós conseguirmos lidar com cada pessoa na dimensão que a pessoa precisa de ouvir aquela palavra. Uma das coisas que nós fazemos no curso do Tarot é ensinar as pessoas a fazerem as consultas. Porquê? Porque cada pessoa que está do outro lado é um mundo e um universo. Eu não posso falar da mesma maneira com todas as pessoas. Percebem? Depois há um toque que nós, não é? Que é um toque nosso, que é um toque individual de cada um. Mas nós temos que aprender a fazer as consultas, porque nós temos que aprender a falar com a pessoa que está à nossa frente. E cada pessoa é um universo. Há pessoas que precisam que nós falemos de uma maneira mais simples, há pessoas que precisam que nós utilizemos determinadas palavras mais complicadas, há pessoas que precisam que nós descodifiquemos aquilo que estamos a dizer, que expliquemos mais do que uma vez, porque cada pessoa é um universo. Cada pessoa é um mundo, com várias aprendizagens. E nós não temos o direito de entrar na vida de ninguém e magoar ninguém. Como ninguém tem o direito de entrar na nossa vida e magoar. Mas pode acontecer? Pode. Então volta atrás e retifica. Será que depois de termos falado isto, tens alguém a quem tu gostavas de pedir desculpa? Será que depois de falarmos isto tudo, há alguém que te deve um pedido de desculpa? Percebes? Percebes a dimensão das cartas? Até que ponto é que estas cartas são importantes? Não é uma tiragem normal de cartas, não. É uma tiragem que nos faz avaliar a nós próprios. É um diálogo convosco para vos levar a olharem para dentro de vocês e se calhar aquela palavra maldita, aquela palavra que aquela pessoa me disse naquela altura, hoje eu consigo fazer o perdão e perceber o que é que havia naquele momento. Porque vai aliviar o teu coração. Porque vai ser bom para ti que isso aconteça. Eu não perdoo pelo outro, eu perdoo por mim. Eu perdoo por mim. Aquela pessoa é tão importante para mim que eu não vou levar aquele momento. Até porque quantas vezes é que já aconteceu exatamente o contrário? E exatamente a mesma pessoa pode ter passado por uma circunstância em que eu não estive bem. E tive que ser eu a voltar atrás e pedir desculpa. E gostar que aquela pessoa tivesse ouvido o meu pedido de desculpas, tivesse ouvido a minha justificação e tivesse sanado no coração dela qualquer dor que eu tivesse produzido. Percebem? O ser humano é muito complicado, nós somos muito complicados, mas acho que se começarmos a olhar-nos com mais respeito uns aos outros e a nós próprios, tudo se resolve. Mas voltem atrás e retifiquem os erros. Não são só os outros que erram connosco. Nós também erramos muitas vezes com os outros. Vamos à segunda? Cada vida é uma história única. É criar algo bom e belo a partir do nada. Mas muitas pessoas julgam-se condenadas a serem personagens secundárias da sua própria história. Ou ainda pior,
secundárias da vida de outra pessoa. Como posso superar o medo de falhar? Olhem que muitas das vezes nós somos figurantes, nem é papel secundário, é figurantes na nossa própria vida. Porque nascemos e somos filhos e não temos identidade porque somos filhos, não é? E então não expressamos aquilo que nós queremos, nem aquilo que nós sentimos, nem aquilo que nós gostamos porque somos filhos. Depois, a partir de um certo momento, passamos a ser propriedade, entre aspas, de alguém com o casamento. Somos o marido ou a mulher de alguém. E depois somos os pais, não é? Eu costumo dizer que a partir do momento em que o meu filho nasceu, eu deixei de ser a Ângela, passei a ser a mãe do Guilherme. De certeza que vos aconteceu o mesmo, pelo menos em Portugal nós temos esta mania que é, a partir do momento em que a pessoa tem um filho, mãe, né? Vamos ao hospital, com a criancinha não nos tratam pelo nosso nome, nós deixamos de ser a Ângela, deixamos de ser a Maria, deixamos de ser o Joaquim, é a mãe, o pai, na escola é a mãe, o pai, portanto nós deixamos de ter identidade, nós deixamos de ter personalidade, nós deixamos de ser pessoas, passamos a ser a mãe ou o pai de alguém. Depois, nos relacionamentos, há muito quem faça isso, quem se ponha em segundo plano, quem olhe para o relacionamento em primeiro plano, e eu já fiz isso também, já cometi esse erro. Espero nunca mais o cometer na vida e ter aprendido, porque a vida é uma aprendizagem, não é? E nós passamos todos por situações menos boas. Portanto, também já o fiz e já deixei o meu mundo para viver o mundo de alguém. E claro que corre mal sempre, não há como correr bem. Como é que nós passamos a ser a personagem principal da nossa história? É quando nós começamos a olhar para nós com respeito, com amor. Eu não me quero alongar muito sobre isto, sabem porquê? Porque eu não quero muito, sobre esta segunda mensagem, eu não quero muito passar a minha impressão para vocês aqui. Eu gostaria muito que vocês pensassem nisso e que vocês chegassem à vossa própria conclusão, porque esta pergunta talvez seja a chave mestra de muitas vidas. A chave que vai desbloquear muita coisa. E eu não quero que vocês pensem pela minha cabeça aqui. Não me quero alargar muito numa explicação, mas quero vos perguntar quantas vezes vocês desistiram de vocês? Quantas vezes vocês foram a personagem secundária na vossa própria vida? Quantas vezes vocês se moldaram para ser felizes num relacionamento? Sabem que nunca vão ser felizes num relacionamento em que vocês têm que se moldar. Não sabem? Também nunca vão ser felizes num relacionamento em que vocês vão moldar o outro. Depois de casado ele muda. Não é? Mania que as pessoas têm. Depois de casado ele muda. Não muda. A pessoa é assim. A pessoa refina. A pessoa só muda se ela quiser mudar. Ela não muda porque tu chegaste à vida dela. Um grande engano que eu tive na minha vida foi achar que não, isso aconteceu porque era com outra pessoa. Se fosse comigo, isso não acontecia. Acontece. O caráter da pessoa está lá e vai acontecer contigo também. A pessoa pode mascarar as coisas durante mais tempo para não te mostrar a verdade. Por interesse, por mil e uma coisas, pode mascará-lo. Mas o caráter da pessoa está lá. Mais tarde ou mais cedo ela revela-se. Mais tarde ou mais cedo vai fazer contigo aquilo que fez com todas as outras. Mais tarde ou mais cedo vai ser o maior canalha da tua vida. Sim. Sim. Porquê? Porque tu quiseste dar o papel principal àquela pessoa. Amar-nos a nós em primeiro lugar é a chave mestra da nossa vida. Consigo-vos dizer isto hoje aos 50 anos. Aos 20, eu ia dizer exatamente o contrário. Eu percebo muitas mensagens que vocês me deixaram. Não, Ângela, mas eu gosto tanto dos outros, eu vivo pelos outros, eu vivo para dar tudo aos outros, eu vivo... Tu vives em sofrimento, porque os outros na primeira oportunidade vão machucar-te e vão-te magoar. Mas eu não me importo porque eu sou... Não há mártires.
Não há mártires. Conta-me lá a história da tua vida e eu vou-te dizer em quantos pontos tu estás a ser magoado e machucado. Se tu não consegues vê-los, vamos lá nos sentar e vamos lá conversar sobre isso. Para sermos boas mães, nós temos que estar bem. Para sermos bons pais, nós temos que estar bem. Para sermos boas mulheres, nós temos que estar bem. Se nós não nos priorizarmos, se nós não tivermos o papel principal nas nossas vidas, muita coisa vai correr mal. E se nós tivermos o papel principal, o outro pode ter o papel principal também. Não precisa de haver papéis secundários. Eu não preciso de magoar ninguém ou de fazer menos pelos outros para ter mais para mim. Eu quando vos digo assim, priorizem-se na vossa vida, sejam a pessoa que vocês mais amam tem que ser vocês. Eu não estou a dizer que vocês não amem o outro. Vocês até podem amar o outro na mesma dimensão. Não podem é deixar de se amar a vocês mesmos. Percebem? Isso é que vocês não podem. Vocês não podem passar por cima dos vossos sentimentos, do que vocês gostam, do que vocês não gostam. As pessoas têm muita mania de julgar a vida dos outros e vou aqui introduzir só isto só para vos deixar a pensar e eu disse que não me quero alongar muito e estou-me a alongar. Vocês acham que uma pessoa que está numa relação tóxica, ela escolheu estar numa relação tóxica? Ela pensou na cabeça dela, eu vou estar numa relação tóxica? Não. Não. Sabemos porque é que a pessoa está na relação tóxica? Porque ama. Muito. Ama muito mais o outro do que se ama a ela própria. Mas é por amor. Não tenho a menor dúvida. Não é por burrice, não é por falta de caráter, não é. É por amor. É por amor. Só que o amor está completamente virado para o outro. Se aquela pessoa tivesse um pouco de amor próprio, a primeira vez que as coisas corressem mal, ela virava costas e vinha-se embora. Só que às vezes nós amamos tanto o outro que não percebemos que nos estamos a magoar a nós próprios. Nós não percebemos que estamos a dar o papel principal a outra pessoa. Que estamos a fazer tudo por aquela pessoa. E quando olhamos para a nossa vida, pensamos, caramba, mas só o fazemos quando corre mal. Não é? Depois de ter corrido tudo mal é que nós pensamos assim, como é que eu fui tão burra? Como é que eu deixei que as coisas fossem desta maneira? Como é que eu deixei que não sei o quê? Porque é logo o julgamento sobre nós. Não, não foste burra, tu amaste. Quem foi burro foi o outro que perdeu. Não foste tu. Tu, ao dares o papel principal, o que é que tu estavas à espera? Que a outra pessoa fizesse exatamente o mesmo contigo. Só que a outra pessoa não és tu. E ela não tem capacidade de o fazer. Tu estás a dar-lhe uma importância que ela não te dá. Por isso é que é uma relação em desequilíbrio. Por isso é que é uma relação tóxica. Entendem? Nos relacionamentos vai haver sempre momentos em que nós nos magoamos, vai sempre haver momentos em que estamos em desacordo, vai sempre haver momentos. Mas o que é que prevalece? O respeito e o amor pelo outro. Se esse amor e esse respeito não existe, se tu dás, quando nós damos muito ao outro, o outro desvaloriza. É exatamente o mesmo que acontece no mercado. Imaginem, vocês têm um excedente enorme de maçãs. Elas vão baixar de valor. Porquê? Porque existem muitas. Têm um excedente de batatas. Houve uma colheita enorme de batatas. A batata vai baixar de valor porque há muito. Quando tu te dás muito e deixas de olhar para ti, deixas de te pôr em primeiro lugar, a outra pessoa não vai ver isso como deveria ver, não é? Como deveria ver, que era, esta pessoa ama-me tanto, que ela está comigo, que ela entrega-se, que ela ajuda-me, que ela apoia-me e deveria valorizar o teu amor. Não. Este amor é tanto que eu nem quero. Isto é demais que eu não me interessa. Eu passo por cima desta pessoa que ela vai lá estar sempre. Ela vai fazer sempre tudo por mim. Sabem quando é que ela vos vai valorizar? Quando não tiver o vosso amor e fizer falta. Quando não tiver o vosso amor.
É aí que ela vai valorizar. Porque é que há tanta gente que faz 30 por uma linha e depois volta, estou tão arrependida, agora é tudo já diferente, agora é que eu vejo quando tu... Porquê? Porque quando tinhas em excesso não davas valor. Em vez de dares valor e de dares em excesso também, que é para contrabalançar, não, o que é que a pessoa faz? Recebe e vai embora. Portanto, não se esqueçam de se priorizar. Está errado quem dá muito? Não. Não está errado. Quem vive uma vida de amor ao outro, não está errado. Eu acho uma vida linda. Uma vida de dádiva ao outro, uma vida de amor ao outro, aos outros, eu acho lindo. Eu tenho-vos sempre dito, nestas cartas, tenho-vos falado sobre alguns princípios do Espiritismo. O amor ao próximo é um princípio do Espiritismo. O amor ao próximo, tu dar-te ao outro. Mas eu também vos digo a brincar, Deus mandou-nos ser bons, mas não nos mandou ser parvos. Não é o que eu vos digo a brincar. Pronto, a brincar, mas a sério também, não é? Às vezes é uma forma de dizer as coisas porque a mensagem é tão pesada, não é? Que é descomplicar a mensagem, é levar ali um bocadinho de descomplicar. Dizer o mesmo, mas de uma forma mais brincalhona, não é? Mas é verdade. Portanto, Deus mandou-te ser bom para os outros. Ele mandou-te fazeres o bem ao outro. Ele mandou-te olhares para o outro com amor, com respeito, com carinho. Mas Ele não diz, em momento algum, desvaloriza-te. Pois não? Ele não diz em momento algum, tu não prestas e só podes avaliar o outro como bom. Não diz, pois não. Então o que é que será o equilíbrio? É tu dares tudo na tua vida ao outro, mas seria uma humanidade perfeita que não existe, ainda não chegamos lá. E acho que nunca vamos chegar. O outro receber o teu amor, seres tão grato, ser tão feliz pelo teu amor, que retribui exatamente da mesma forma. Isto, quando tu consegues isto num relacionamento, isto é uma relação de amor verdadeiro. Os dois estão pelo mesmo propósito, os dois têm o mesmo amor um pelo outro, os dois cuidam um do outro, os dois estão da mesma forma. Só que isto é tão raro, meus amores. Isto devia de ser assim em todos os relacionamentos. Mas infelizmente, são muito raros os relacionamentos que são assim. Muito raros. Portanto, antes de dares ao outro, cuida de ti. Porque a tua vida só vai ser vivida por ti. E não te esqueças que tu vieste cá por um propósito. Carrega só a tua cruz. Não carregues a cruz dos outros. A minha mãe e o meu pai disseram-me pela vida fora: tu tens a mania que és a Madre Teresa de Calcutá, mas tu não és a Madre Teresa de Calcutá. Pela vida fora eu ouvi isto dos meus pais. Tu não és a Madre Teresa de Calcutá. Eu às vezes eu ficava zangada com eles. Outras vezes eu achava que eles tinham razão. E outras vezes eu voltava a cair outra vez. Estou arrependida da pessoa que eu sou? Não. Não. Mas aprendi a não ser a Madre Teresa de Calcutá? Sim. Aprendi quando comecei a amar-me mais a mim. Comecei a aprender a partir do momento em que eu tive o meu filho. Quando o Guilherme nasceu, eu olhei para aquela coisinha pequenininha que tinha acabado de sair dentro de mim e pensei: este sim. Este é um amor incondicional. Aconteça o que acontecer, eu vou amar-te sempre. Vou discordar de ti, vou-te ralhar, E pela vida fora tem sido assim. Muitas das vezes eu olho para o meu filho, ainda agora ele é um homem enorme, muito maior do que eu, e eu sou pequenina. Eu quando tenho que ralhar com ele, eu às vezes já me vontade de rir, porque eu pareço um pitbull, um pincher, mais um pincher. Estão a ver aquele cão pequenininho, o cão muito grande e o outro muito pequenininho. Pronto, eu ao pé do meu filho, eu tenho 1,63 m. O Guilherme tem quase 1,90 m, portanto vocês estão a ver, e é grandão, o Guilherme é grandão, o Guilherme jogou rugby, portanto o Guilherme é corpulento, é grande.
E então eu às vezes eu estou a ralhar com ele e eu muito pequenina a olhar para ele. Também não preciso de muito ralhar com ele, que ele porta-se muito bem. Mas eu tenho que estar a olhar para cima e às vezes dá-me vontade de rir, porque eu pareço aquele cãozinho tão pequenininho a ralhar, não é? Porque pronto, estão a ver a imagem, não é? mas é ver os defeitos, ver as qualidades no outro e mesmo assim haver um amor incondicional. E mesmo assim haver um amor que ultrapassa tudo, não é? Que somos capazes de dar a vida por eles, um rei, somos capazes de matar, somos capazes de tudo. Eu sou capaz de tudo pelo meu filho. Tudo. Não há nada que eu não seja capaz pelo meu filho. Mas também sou capaz de ser aquele cãozinho que ralha quando é necessário. Sim, sem sombra alguma de dúvida. Porquê? Porque existe um grande amor. Mas eu deixo de ser quem eu sou e de gostar de mim? Não. Eu ensinei o Guilherme a olhar para mim com respeito, com carinho e com admiração. Eu vejo o amor do meu filho nos olhos dele. Percebem? E o que é que eu tive que fazer? Muitas das vezes eu tive que parar a minha vida toda para estar ao lado dele porque ele precisava de mim. Mas muitas vezes eu tive que me sentar ao lado dele e tive que lhe dizer: Guilherme, a mãe não está bem e precisa de ti. Eu preciso que tu estejas ao pé de mim. Eu preciso que tu me ouças. Eu preciso que tu percebas que eu não sou perfeita. Que eu vou errar tantas vezes na vida. Isso faz com que ele não me veja como um supra-sumo. Mas faz com que ele entenda e que ame a pessoa, a mulher, a mãe, e que ele admire a pessoa, a mulher e a mãe. Porque essa coisa de nós sermos tão distantes dos filhos que temos que nos armar em super-heróis, nós não somos super-heróis. Somos seres humanos e erramos tal e qual como todos os outros. Não somos super-heróis porque somos pais. Mas também não somos alguém que eles podem pisar e passar por cima. Temos sentimentos. E nós estamos a formar seres humanos. Nós temos que parar e dizer-lhes isso mesmo. E depois depende da capacidade e do que eles vieram cá fazer. Porque há pais que fazem isto de forma tão assertiva, tão verdadeira. Mas o teu filho, se calhar, tem aprendizagens que fazem com que ele não te ouça e não te entenda. Se calhar só daqui por 10 anos ou 20 anos é que ele vai entender aquela palavra que tu disseste. Isso já me aconteceu com os meus pais. Os meus pais dizerem alguma coisa e eu não entender naquela altura. A minha mãe tinha uma expressão, e explico-vos isto rápido, a minha mãe tinha uma expressão, tem uma expressão, que eu não entendia. Eu ficava tão magoada com a minha mãe quando ela dizia aquilo. Ela dizia: eu prefiro que tu chores do que chore eu. Eu prefiro ver-te chorar a ti. Portanto, ela preferia, o que é que ela queria dizer com aquilo? Eu prefiro não te fazer as vontades e tu chorares, mas fazer-te as vontades todas e um dia chorar eu, porque eu fui a culpada de tu não conseguiste tomar decisões, ou porque o facto de eu não te ter castigado, ou de eu não ter sabido dizer um não, de eu não te ter deixado de chorar naquela altura, mais à frente vais chorar muito mais. Eu não percebia. Quando ela dizia aquilo que eu pensava, eu ouvia a dizer: eu prefiro que tu chores do que chore eu. E eu pensava: minha mãe é tão egoísta, a minha mãe não gosta de mim. Ela prefere que eu chore, em vez de chorar ela. Uma mãe de verdade chorava pelo filho. Eu não percebia a dimensão da palavra. E hoje em dia eu sou capaz de dizer o mesmo ao meu filho, mas explico. Porque eu na altura não percebi e percebo que ele necessita que eu lhe explique para ele perceber o que é que eu quero dizer. Olha, eu prefiro que chores tu, em vez de chorar eu. Porque se chorar eu, é porque a tua dor já não tem saída. Se tu chorares, é porque eu limitei o que tu estavas a fazer para que tu percebesses, para que tu entendesses, e tu choras hoje, mas vais aprender amanhã. E amanhã isto é uma lição e vai evitar males maiores. Percebem? Às vezes o amor está lá de tanta forma. De tanta forma. A palavra, como ela é dita, e o amor que está subjacente em cada priorização que nós fazemos de nós mesmos. Por isso é que eu vos digo tantas vezes: não se esqueçam de serem felizes. Porque às vezes nós lembramos-nos do outro. O que eu quero vos dizer é:
Priorizem-se. Não se esqueçam de ser felizes. Mas eu tenho as contas para pagar, eu tenho isto para pagar, eu tenho aquilo para... Não te esqueças de ser feliz. Mas aquela pessoa... Não te esqueças de ser feliz. Estou numa relação em que a pessoa... Olha para ti. Não te esqueças de ser feliz. Porque é a tua vida. No dia em que tu te fores embora, desta para melhor, o que vai acontecer é que tu vais levar como bagagem todas as recordações. E só as recordações. E o que é que tu queres levar na tua bagagem emocional? Dor ou amor? E o primeiro amor é por ti. Acredita que o primeiro amor é por ti. E depois todos os outros amores que tu podes ter na tua vida são tão importantes. O coração tem sempre espaço para mais um. O coração tem sempre espaço para mais um grande amor. Tu consegues viver vários amores, de várias formas, de várias dimensões. O amor pelos pais, o amor pelos filhos, o amor pelos irmãos, o amor pelos amigos, o amor pelo marido ou pela mulher. São amores, o amor pelo vizinho. São amores diferentes. Mas já viste a tua capacidade de amar que é tão grande? Há sempre espaço no teu coração para mais uma pessoa. Não te preocupes. O facto de tu te amares a ti não faz com que tu não ames os outros. O facto de te amares a ti faz com que tu te respeites, com que tu te ames a ti, logo tenhas mais capacidade para amar, para ajudar e para apoiar os outros. Pensa nisso. Ama-te em primeiro lugar. Um beijo do tamanho do mundo, meus amores. E não se esqueçam de ser felizes. Até já.